favor. A gente tava falando aqui fora do ar, Ana, sobre a Raquel, que é a protagonista, né? Lembrando, ela em 88 ela foi interpretada pela Regina Duarte e hoje ela é interpretada pela Thaís Araújo. E a gente tava falando aqui com o nosso colega Zé Alberto Andrade, que é viciado em novela, fanático, e ele trouxe um ponto de vista que eu achei muito interessante. A Raquel, ela é enganada, né, pela filha, que é a Maria de Fátima. E ela não acredita inicialmente que a filha fez isso com ela. Ela acha que a filha foi enganada por alguém, que a filha vendeu a casa dela e ela reluta em acreditar nisso. Talvez em 88 a gente enxergasse ela como vítima. Coitadinha, né? Pobre, né? Pobre mãe. Hoje, eu acho que a sociedade de hoje já enxerga ela como otária. Não sei se tu concorda. Quase não tem mais é que se ferrar, meu. Deixa de ser boba. Deixa de ser boba, sabe? Mas eu vou te falar que naquela época também achavam, tá? Ah, é? Também achavam. E o Gilberto Braga, nas minhas pesquisas, na biografia dele, ele conta que o Daniel Filho, que era o diretor-geral, né? E o Denis Carvalho também, que eles discutiam muito com ele sobre isso, que a Raquel não podia ser tão boba, que não existia alguém tão bobo como a Raquel. E ele insiste nisso, porque ele queria mesmo fazer da Raquel uma espécie de arquétipo da bondade e da honestidade. E ele sabia que em determinado momento quem assistia não ia achar crível, porque mesmo na primeira versão, eu tinha 12 anos na primeira versão, eu lembro muito, mas eu não lembrava de detalhes. Então, para escrever o trabalho, eu revi a novela. Nossa, você fala, meu Deus, ninguém pode ser tão idiota como ela. Ninguém pode acreditar na filha como ela. Então, assim, isso vai acontecer também agora, porque não adianta. A Raquel... E eu ouso dizer que, sei lá, eu acho que isso é uma coisa muito de mãe, né? Mãe, às vezes, tapa um pouco os olhos pro filho. É claro que a Raquel, ela abusa do direito de fazer isso, mas vai ter uma virada. Depois, no meio da novela, ela finalmente ela descobre quem é a Fátima e ela muda, que é justamente quando existe a virada da personagem, né? Mas ela é assim mesmo e já era em 88 também. Ana, deixa eu fazer uma pergunta pra ti. A novela tocou o Brasil durante todo o espaço dela, mas ela realmente para o país, e eu não estou exagerando, ela para o país naquele capítulo, naquela noite, onde o Brasil conheceu quem tinha matado Odete Roitman. Produtos fizeram promoções, né, eu lembro disso, tudo lembrando de infância, tá? Nem fui no Google, tá, Ana? Tudo tentando lembrar do que eu vivi naquela época. De quem acertasse quem matou a Odete Roitman ganharia viagem, sei lá, tô viajando aqui no prêmio, não lembro, mas eu lembro que teve uma comoção nacional. E eu lembro onde eu estava, do silêncio das televisões ligadas, né? Tinha muito menos televisores, né? Como se hoje tem, era mais difícil ter esse aparelho. Todo mundo tinha, mas digo assim, não tinha muitos espalhados. Enfim, isso não vai mudar na novela, isso vai continuar. Todo mundo sabe agora que foi a Leila que matou. É a Leila que matou, né? Foi a Leila que matou. Mas ela vai mudar, a autora já falou. Ela vai mudar. Vai mudar. Ela vai mudar. Tá, então, ela a gente já sabe e que já mudou. Já sabe até quem vai ser. E há possibilidade da gente ter uma parada no país de novo ou não? O mundo mudou? Não, mudou. A última vez que eu vi uma comoção com relação à novela, e eu fiquei até assustada, porque na época eu não estava acompanhando. Avenida Brasil. E aí foi a Avenida Brasil. Eu saí, eu lembro como se fosse hoje. Eu saí para jantar, meu marido, e a rua estava vazia. E um restaurante que a gente geralmente pegava um pouquinho de fila, vazio. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí eu falei com o garçom, falei, nossa, mas tá vazio hoje? Ele porque hoje acaba a Avenida Brasil e aqui não tem televisão. E foi a última vez que eu vi um fenômeno desse. 2012. Olha, 2012. O Josimar tá lembrando aqui que foi o Caldo Mage que fez uma promoção na época, daria 10 milhões de cruzados para quem enviasse uma carta acertando quem matou a Odete Roitman. Mas para adaptar para a realidade, talvez as bets façam prêmios agora. Né? Pode ser, e assim, pode ser. Ninguém esperava, né? Porque foi uma personagem que ninguém dava nada por aquela personagem, né? Vamos assim, tricotando coisa de novela, ninguém dizia que ia ser a Leila. Eu acho que quem acertou foi um chute, né? Enfim. Mas eu acredito que, voltando à resposta para vocês, eu não consigo perceber essa força toda, porque a gente mudou muito, sabe? Eu acho que a gente vai ter muito... Eu creio, tá? Que a novela vai ser um sucesso, que vai ter muita gente assistindo e que vai todo mundo querer saber quem matou a Odete de novo. Mas eu percebo mais uma comoção nas redes sociais, nos comentários.
Agora, a coisa da audiência, de todo mundo parar Verdade. na frente da televisão. Hoje em dia você pode... A novela passou ontem à noite, você pode ver a qualquer horário, pode ver no seu computador, pode ver no seu celular. Pode ver cortes nas redes sociais, né? Tu consome a novela por cortes hoje em dia. Em 88, como vocês bem lembraram, as pessoas paravam na frente da televisão, geralmente era uma televisão por residência, então a família assistia junto. Era todo um contexto, toda uma forma de assistir televisão que já não existe mais hoje em dia. Então eu acredito que vai ter curiosidade sim, vai ser um sucesso, mas a mesma comoção de 88 eu não acredito que seja possível hoje, por conta do modelo de televisão que a gente tem atualmente. Isso, a maneira de consumir cultura está muito mais pulverizada, né? Eu estava até vendo aqui que a Avenida Brasil foi em 2012, houve essa comoção, como a Ana disse, né? No último capítulo, realmente, houve cidades que pararam, mas tu vê, o primeiro serviço de streaming mesmo, bombástico, né? Que a Netflix chega ao Brasil em setembro de 2011. Ou seja, na Avenida Brasil as pessoas não estavam ainda inteiradas com esse novo jeito de consumir séries, né, cultura, vídeos, enfim, que veio a partir do serviço de streaming. Então depois de 2012, isso começa a entrar na nossa cultura de maneira muito forte, de modo que a pulverização desse consumo mesmo de cultura é imensa, né? Então realmente eu não vejo também essa possibilidade de um país parar para ver um último capítulo ou para pensar em quem matou um personagem. E a chegada dos streamings abriu mais a concorrência, porque hoje tem as novelas turcas e coreanas que são muito fortes. O brasileiro gosta muito de novela turca e coreana. Que assiste pelo streaming. Assiste pelo streaming. Exatamente. Ana Paula, muito obrigado. Olha só, gente. Diga. Por favor. Uma curiosidade. Oi, desculpa. Fica à vontade, falar, a gente tá com um delayzinho. Não, uma curiosidade. Olha só, naquela época, em 88, nós tínhamos 7, 8 canais ali. É um outro... você falar para uma geração 30 menos, até 40, é muito difícil de explicar. Tem um episódio que é clássico na TV, que eu falo no meu livro, o Maurício Stisser também fala no livro do Gilberto Braga, na biografia do Gilberto Braga, que é aquele episódio emblemático que o SBT comprou os direitos para assistir Rambo e a TV Globo esticou a novela, a Vale Tudo, e colocou 2 episódios no ar. E o Silvio Santos simplesmente, o SBT colocou uma cartela, uma coisa bem tosca, parecia uma cartolina, com a cara do Sylvester Stallone escrito: não se preocupe, o filme só vai começar quando a novela da Globo acabar. Sensacional! Olha o universo que a gente vivia.